Stop. Fala, galera! Bem-vindo a mais um GavaCast, o podcast do Ganhando a Vida Doidado. E dando sequência ao nosso Papo de Trader, hoje eu chamei aí um convidado super especial. Então, um convidado aí, que, é uma coisa muito diferente aí, para quem... Vamos ver uma visão nova aí de Bolsa de Valores, tá? Que é o Leonardo Cardoso. Léo, vou pedir para você dar um pupurri aí, falar um pouquinho de você, e depois a gente começa aqui o nosso bate-papo, para o pessoal entender quem é você, o que você faz, como é que você foi parar na Bolsa de Valores, enfim, essas coisas todas. Pô, legal, obrigado aí, agradeço aí o convite, Ricardo, um prazer estar aqui no canal, no programa com vocês. A minha história é uma história 100% dos Estados Unidos, que na verdade eu fui mordido pelo mosquitinho do investimento numa cidadezinha muito pequena, de 500 pessoas na Dakota do Sul. Então, quando eu fui estudante estrangeiro de intercâmbio nesses programas, né? Uhum. Uma das aulas, a aula de economia doméstica, a ironia do destino é que existe essa brincadeira aí que a economia doméstica não presta para nada, né? Mas uma aula de economia doméstica na escola, a gente tinha um dinheirinho que sobrava ali de mentira do banco imobiliário, tinha que fazer um investimento, depois de pagar, né, os envelopezinhos, as contas, e daí eu ia para a livraria. Um dos exercícios era pegar o dinheiro que sobra e ir para a livraria da escola, que na minha aula tinham 24 pessoas, era meu senior class, e escolher uma ação para a gente poder investir. Então foi aí que eu comecei a entender, comecei a minha história no investimento quando eu tive, né, que escolher, e por sinal eu escolhi Disney, né, naquela época eu já tinha visitado Disney, né, aquela coisa toda de viagem de 15 anos, 16 anos, tinha visitado Disney e fiz, poxa, mas que legal, rapaz, isso aqui então é a empresa Disney que eu tenho lá o parque, etc. E aí, foi ladeira abaixo, né, desde então, tudo que eu fiz até hoje foi com a intenção de ser um participante do mercado de capital. Sim. Se tem... eu quero falar, eu ia falar para o pessoal aqui, o que eu vi ali, tipo, o pessoal estava ali na Liga dos Traders com a gente e tal, que é uma visão que não é tanto assim uma análise técnica, né? É mais uma coisa global, acho que é uma coisa macro, pelo que eu entendi. Exato. Eu acabei me especializando no que a gente chama de Global Macro, né? Um Global Macro Strategy, onde a gente junta tudo. Na verdade, eu acho que o Global Macro, a estratégia de trading e de investimento Global Macro é a combinação de tudo. Fundamento, técnica, análise técnica, charts, né, gráficos, análise fundamental. E recentemente, a cereja do bolo na história, que eu terminei até a Liga dos Traders falando um pouco sobre isso, muito pouco, é sobre uma análise do comportamento dos participantes do mercado de capital. Que existe aí uma nova leva de ferramentas, inclusive usando Twitter feeds através de neurolinguística para entender o que é que as pessoas estão falando e daí tentar identificar o posicionamento das pessoas perante o mercado de capital. E o que a gente faz através dessa análise fundamental quantitativa é uma coisa completamente diferente, não existe no mercado, somos pioneiros nisso daí. Pô, uma tecnologia de Toronto, e a gente fala mais daqui a pouquinho sobre ela. Então, eu queria saber, assim, você está falando de uma coisa comportamental mesmo, você está falando de usar mesmo, de usar a informação, você está falando de Big Data, não? Assim, de pegar a informação... Eu estou falando... hoje em dia, a maioria das informações, a maioria das ferramentas que utilizam esse tipo de trabalho de análise do comportamento estão usando Twitter feeds, né? Tá. Acho que o termo umbrella, o termo guarda-chuva é data alternativa. Então, data alternativa é o que se refere, né, a todas essas informações fora de balanço e fora de gráfico, vamos dizer assim. Entendi. Ou seja, um satélite lá no espaço analisando o estacionamento do Walmart para ver quantos carros tem é uma data alternativa. E o Twitter Feed é parte dessa data alternativa. O que a gente faz é completamente diferente. Não tem nada a ver com Twitter Feeds. É uma análise onde a gente utiliza o livro de ordem,
né, estritamente o livro de ordem de qualquer instrumento líquido no mercado de capital global. Ou seja, quando você liga para o seu corretor e diz que quer comprar ou vender a um certo preço limite, a sua ordem vai para o livro, né, vai para o book, e daí a gente passa a analisar o que acontece no livro de ordem, no book itself, em si. Sim. Através de análise quantitativa, né, e inteligência artificial, algoritmos, para poder nos ajudar nos pontos de inflexão em períodos curtos de espaço, durante o dia, normalmente. Então, é uma coisa diferente, é uma coisa bem... Então, não necessariamente vocês pegam os dados assim, que aconteceram, mas que poderiam ter acontecido. Legal. Você abriu a porta para eu dizer o seguinte: o fluxo, a análise de fluxo, por definição, é passado. O que aconteceu? Né? O fluxo, para ser um fluxo, tem que existir. Né? Então, aí você analisa. Alguém comprou e vendeu, tem muita gente comprando, muita gente vendendo, então eu estou analisando o fluxo. Por definição, é um segundo velho. Já está alguns milésimos de segundo velho. O que aconteceu? O que a gente faz, através dessa análise quantitativa, é antes da ordem ser consumida, antes de acontecer, o que é que os participantes do mercado, como eles estão se posicionando para o que vai acontecer no futuro. Mas isso não seria um jeito de hackear o mercado? Tipo, até onde isso poderá vir ser, sei lá, regulado no futuro, esse tipo de coisa? Não, peraí. A informação... Fala aí, Renato. Eu fiquei com uma dúvida agora, vê se eu estou certo, tá? Posso estar errado. Você está falando assim, fluxo é a ordem que já aconteceu, então é uma ordem passada. E claro, você está tentando prever o que pode acontecer, talvez com a posição em book. Assim, a posição em book ainda não aconteceu, o cara colocou, mas ainda não foi executada. Seria alguma coisa mais ou menos nesse sentido? Exato. Então, analisando o que está acontecendo no livro de ordem, no book, certo? Eventualmente, a agressão imediata é o comprador comprar do vendedor e o vendedor vender para o comprador. Isso aí é a agressão imediata. Sim. Isso é o que a gente vê na tela como sendo level 1 quote, não é isso? Uhum. Então, esse é o preço de mercado. Certo. Mas o que está acontecendo nos bastidores desse preço, ou seja, o que a gente acredita que é o que está se formando para ser o preço no futuro, é uma consequência. A gente tem uma delas, são vários termômetros, exatamente, que a gente analisa uma consequência do movimento que acontece nos bastidores do preço de mercado. Né? Eu tenho uma analogia muito legal que eu uso. É o seguinte, imagina só um rebanho de ovelhas muito grande, tá? Então vamos imaginar aqui agora o mercado do S&P 500 Futures Market, que é um dos maiores mercados, ou então moedas, né? Ou o mini dólar para o Brasil, ou Bovespa. Mas o mercado, ele tem que ser grande por definição para eu poder usar essa ferramenta. Então, nesse caso, eu vou usar a analogia do rebanho de ovelhas, né? Que são os participantes do mercado de capital, os participantes do S&P Futures. E eu coloquei um drone voando na altura das ovelhas, no meio lá do rebanho. Tem um problema. Se eu olhar para um lado, eu vejo uma ovelha, 2, 3. Se eu olhar para o outro, eu vejo 1, 2, 3. Mas eu não sei, porque eu estou voando esse drone na mesma altura delas, eu não sei o que as ovelhas nas margens, para que lado elas estão andando. Eu não consigo identificar, porque eu estou na mesma altura delas. Então, o que a gente fez? A gente voa esse drone a 20 mil pés de altura, e a partir dessa visão, né, um bird eye view, eu consigo, através de 4 algoritmos independentes, fazer a análise da percepção do rebanho, ou seja, como um todo, qual é a percepção do rebanho? Ele está indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Depois disso aí, a gente faz a análise do equilíbrio do rebanho. Né? Imaginamos agora 10 mil ovelhas, na hora em que 5.001 ovelhas estão andando para a direita, as chances aumentam que todas as outras vão começar a andar para a direita, 5.002, 5.003, porque existe o equilíbrio mudou. O compromisso do rebanho como um todo, será que o rebanho está comprometido a ir para a direita ou para a esquerda? E no final a gente tem o que a gente chama do sentimento, o espectro do sentimento, como um grupo, né? O sentimento do grupo é como se fosse o prego no caixão que indica que realmente, como um todo, o rebanho está comprometido, a percepção e o sentimento e o equilíbrio para se mexer numa direção ou na outra. Dá para entender? Dá para visualizar isso daí? Sim, dá sim. Dá sim.
E eu queria saber qual é que assim, o pessoal que tá ouvindo aqui já não deve estar entendendo mais nada, deve estar tudo, parece um papo de maluco, gente, mas não é um papo de maluco, não. Não, é isso aí. Já tentar desmiuçar esse negócio. Você falou um pouco de fluxo, tá? Eu acompanho, eu não opero fluxo, mas eu já acompanho um tempo. E eu tenho minhas pedras de sal em relação a fluxo, tá? Caso eu tirei não vou falar que é fluxo, mas eu vejo agressão ali. Para mim, isso é o fluxo no final das contas. Mas eu colocava no meu gráfico ali o volume de agressão. Se ele ficar vermelho, você sabe que está tendo mais gente vendendo, e se está verdinho, tem mais gente comprando e tal. E ficava positivo. E, pô, eu vi um caso clássico agora, em BRDT, teve uma oferta pública dela, tá? Ela saiu 26, mas assim, acho que o ativo está 27 alguma coisa. E foi um dia que eu vi BRDT subindo 5 ou 6%. E como a maior parte das pessoas tinham pegado esse negócio na oferta pública e tudo mais, pô, você olhava ali a agressão vendedora, mas era uma barra de agressão vendedora gigante. E mesmo assim o ativo subindo 5, 6%. Então, assim, é claro que o comprador ele não estava tomando na pedra, ele estava botando. Senão, provavelmente essa agressão ia ser positiva e não negativa. Ele estava absorvendo o fluxo. A pancada. A pancada. Ele era um comprador, né? Ele não agredia o vendedor, mas ele estava posicionado para comprar. Provavelmente um fundo. Exatamente. Alguma coisa e assim, foi um dia que teve 1 bilhão de volume no IBRDT. Gente, quem quiser ver, procura aí agora, em julho. Deve ter sido primeira ou segunda semana de julho, tá? Pega aí o gráfico BRDT e coloca o volume de agressão ali. E, assim, naquele dia eu falei, porra, eu tirei na hora. Todos os meus gráficos eu tirei aquele dia. Eu falei, porra, eu achava que achava alguma coisa aqui e desistia. As regras não funcionam, né? Eu falei, pô, tá verdinho, tô comprando, vai subir mais. Tá, assim, negócio super verde. Assim, por ali era pra você estar vendendo, tá? Tipo. Assim, que eu ainda achava. Eu somente ficava olhando as coisas, tentando achar algum padrão. Até estatístico. Provavelmente eu vou anotar, aí eu vou tabelar tudo no Excel. E aí eu vou saber se cheguei a alguma conclusão ou não. E assim, tava ali há muito tempo, não tava analisando só isso, mas naquele dia eu falei, pô, esquece, eu falei, menos informação é mais, talvez, tira essa informação aqui que só vai me confundir. Queria saber o que você acha, assim, se você acha, assim, o pessoal evitar algum tipo de pegadinha, não só em relação a fluxo, ou talvez em relação a alguma outra análise, que é mais ou menos o que você falou. Às vezes a pessoa vai ver o que eu estava vendo, era o drone ali embaixo que olhava 3 ovelhas. E, enfim, e aí talvez com esse negócio consegui ampliar um pouco o meu horizonte. Falei, pô, acho que esse negócio, não estou falando que funciona ou não, mas talvez com algum outro parâmetro, alguma outra coisa, esse negócio funcione. Mas só olhar se está positivo ou negativo a agressão, a princípio, para mim, não é suficiente. Não é suficiente, exato. É mais complexo do que isso, né? O mercado em si, não seria muito fácil, né? Então, eu particularmente, eu venho eu saio do princípio que não existe grau santo. Nem fundamento, nem técnico, nem comportamento, não existe grau santo. Hoje eu estava até vendo um dos newsletters que eu assino, era falando sobre Michael Jordan, aquele documentário do Michael Jordan, o Last Dance. É muito sensacional. Galera, é incrível aquilo ali. Eu que não sou fã de basquete, fiquei de queixo caído. Sensacional. Mostrando a disciplina do cara e ele dizendo, olha, eu jogo o meu jogo, você no meu time, você joga do jogo como eu jogo. Se você não quiser, não tem problema. Né? Você vai jogar em outro lugar. Então, a disciplina é que eu acho que é o grau santo no investimento. É você ter um processo disciplinado, repetitivo, boring, na verdade, né? Para muita gente, o pessoal fica, pô, o mercado de investimento é muito exciting. Na verdade, é uma coisa muito boring, é a mesma coisa todos os dias. Eu faço as mesmas coisas todos os dias. Eu olho os mesmos pontos, as mesmas informações, e daí, quando você tem uma variação, é que você tenta explicar o porquê dessa variação. Né? Então, eu acho que o único grau santo é esse, a disciplina. Então, nesse documentário, uma coisa que ele falou, muito interessante, é que diferente, quer dizer, em relação ao documentário, diferente do jogo, né, do jogo de basquete, quer dizer, desculpa, não é nem diferente, é que na hora do jogo, as coisas mudam, né, no momento. Então, você tem que adaptar ao que está acontecendo, né, e é justamente isso. A gente não pode ficar apenas com um único indicador, com uma única informação, porque
poxa, o mercado, alguma coisa aconteceu que aquilo ali não está mais funcionando, então você tem que adaptar o seu processo, né, para o que está acontecendo. Eu vejo, então, assim, eu trabalho muito com algoritmo, né? Eu não uso análise gráfica, nem fundamento, e eu vejo toda hora, assim, tive um robô que funcionou aí até bastante tempo, em 5, 6 anos, achei que foi o máximo. Chegou a pandemia, ele morreu nessa pandemia aí, mas mas é impressionante como, assim, mesmo os outros robôs, assim, duram bem menos tempo, o tempo inteiro é justamente esse, o chato que dá trabalho, assim, toda hora tu fala, putz, o que aconteceu, por exemplo, você tinha um movimento que acontecia antigamente, pelo menos um dos padrões que eu vi, era que, no final do mês, você tinha algumas ações que costumavam fechar muito bem, tinha uma roubalheira ali, porque acho que marcação de fundo, eu acho. Sim, aí tu começa a ver que começa a dar errado, aí tu começa a analisar, agora é o penúltimo dia, olha só, aí tu vê que, acho que, sei lá, tudo que parece é engraçado, sempre que eu acho uma coisa muito óbvia, eu falo, o óbvio, ele é óbvio até um certo ponto, depois, se ele ficar muito certeza. Óbvio, você opera ao contrário. É o que eu falo. Claro, isso aí. E assim, vendo isso. Você falando de disciplina, eu vou falar, acho que a palavra mágica, tá? Eu imagino que você deve estar falando um pouco de... A disciplina, não sei se você traduz em gestão de risco, deve ser. Exatamente. A gestão de risco inclua... Bem, Global Macro é gestão de risco, né? Investimento é a gestão de risco em geral, e a disciplina sendo aplicada na gestão de risco. Né? Seria essa talvez a definição melhor do que eu estava tentando dizer com disciplina. E eu vi que você opera tudo, né? Você opera cripto, Forex, você opera... Pois o legal é isso aí. O legal o legal da estratégia é qualquer mercado, qualquer momento, qualquer duração, né? Qualquer tempo, é um mercado atemporal, é uma estratégia atemporal, qualquer geografia, qualquer setor, qualquer classe de ativo. Existe, obviamente, um raciocínio por trás, né, da probabilidade da melhor classe de ativo do momento. Né? Desculpa aí. Leonardo, quando eu assisti a sua participação na Liga dos Traders, eu tive um insight que, assim, eu nunca tinha pensado sobre isso, quando você estava falando sobre a Turquia, eu acho. Sim. E aí me veio um insight assim, porque assim, há pessoas boas, vamos supor, professores de geopolítica, ou de geografia, ou de história, etc. Os caras vão operar na bolsa, eles não sabem nada de, sei lá, vesting, venture capital, enfim, as coisas EBITDA, enfim, as coisas de empresas. Só que eles sabem muito da política da Turquia, por exemplo. Eles sabem que se chover, sei lá, na Capadócia, vai atrapalhar uma exportação de milho daquela região. Porra, por que o cara não aprende a operar milho da Capadócia para, sei lá, para o Butão, não sei. Entendeu? Sim. Assim, a gente ainda, eu acredito que o nível de maturidade da Bolsa aqui no Brasil, né, das pessoas que estão aprendendo, eu acho que ainda não abriu essa visão assim. Porra, eu sei que se não chover naquela cidade da Bahia, vai ter uma crise de feijão. Isso. Entendeu? Porque ele manja muito dessa questão e ele não, vou comprar Itaúsa, que eu nem sei que é Alpargatas a Itaúsa. Pois entendeu? Me bateu esse site. Porra, velho, abre um leque impressionante. Tipo, eu adoro a cultura japonesa e eu gosto de coisas da Nintendo, por exemplo. Eu sei que aquele determinado console da Nintendo vai dar certo, porra, compra Nintendo no Japão, ou sei lá, a exportação vai aumentar de algo do Japão. Porra, compra, posiciona em iene. Pô, mas porque muita gente vai... Mas eu vou dar uma de advogado do diabo. Isso aí não vai acabar virando, assim, da forma que a gente está falando, não se torna uma análise mais fundamentalista, porque eu fico imaginando assim, eu imagino que assim, eu entendo que as pessoas sabem, talvez o especialista ali, é que eu já falei com alguns especialistas de algumas empresas, e as coisas até aconteceram, só que aconteceram assim. Aí você tem uma questão que eu acho que talvez influencie nessa coisa, que é o tempo. Tipo assim, é uma coisa que assim, não vai virar um day trade. Às vezes aquele negócio tu vai ver o resultado daqui a um ano. E eu acho que a maior parte das pessoas não estão dispostas a esperar um ano, assim, a esperar esse ano na bolsa. Ricardo, é justamente o que eu tava falando. Tem gente que compra Itaúsa para ganhar 0,2 centavos, tá ligado? Tipo, e fica o ano inteiro com a ação. Sendo que ele sabe muito sobre algodão. Ele não, mas sabe eu tô falando muito... assim, é que não por isso o resultado vai vir assim,
por mais que saia alguma coisa do algodão, então, assim, acho que quando sai uma notícia muito relevante, pode até ser que aconteça, mas eu já vi várias notícias, assim, tipo, que são boas, mas você vai ver o resultado ali, talvez no longo prazo. O que eu vejo muito é o contrário, é o sobe no boato, cai no fato. Saiu o resultado bom da empresa. Aí abre com gap de 3%, a bicha me volta para o zero. Então, na verdade, assim, todo mundo vê aquela notícia, comprou e Não, aí... Mas é justamente isso, Ricardo. O cara ele não precisa da notícia. Ele é tão viciado naquele assunto que ele já antevém. Ele já sabe daquilo. Pode entendeu? ser. É o cara tá que é quase que um insider, não seria bem um insider, mas se ele sabe que por causa disso vai vir um resultado bom de Vale, não sei o que lá e tal, ele compra. Exato, teve um furacão aqui e ninguém está nem percebendo que esse furacão no futuro vai atrapalhar com, sei lá, o transporte de um país para outro. Entendeu? O que você está falando aí é o edge, que a gente chama. A palavra em inglês, que eu não sei se tem em português, duas palavras agora que eu vou procurar, tá? Primeiro é equity, né? Para o pessoal, eu vi que não existe essa tradução. O pessoal traduz como capital, tá? Equity, o sentido da palavra equity não é capital. Capital é dinheiro, né? É dinheiro físico. Equity é uma coisa diferente. Daqui a pouco eu posso elaborar. E essa outra que você está falando é o edge, que a gente chama aqui. Qual é o seu edge? Você tem que ter um certo edge, você tem que ter uma certa vantagem, talvez, perante o seu competidor, que no caso, a partir do momento que você se conhece, nos conhecemos, nós não somos mais competidores, porque o mercado é o nosso competidor. Né? O mercado sempre vai ter alguém do outro lado do trade. Se você está comprando, alguém está vendendo. Eu acho que vai subir, o cara acha que vai cair. Né? Ou ele ou ela, seja o que for, para não criar polêmica. Para não criar polêmica, exatamente. Então o que você está falando aí qual é aonde você tem alguma vantagem de informação. E aí eu vou dar mais um passo para dizer o que nós estamos realmente, nós estamos no ramo de análise de informação. Né? A análise a informação, eu acredito que ele é o bem, é a commodity mais perecível que existe no mundo. Porque uma vez que a informação se torna pública, ela vence, perde validade, porque as pessoas vão agir. Né? Outra coisa, saber não é o suficiente, você tem que saber e tem que agir. Né? Porque não adianta eu saber o número da loto e não jogar. Né? Então eu posso estar lá todo dia, eu sou um cara, desculpa, todo dia, bota no caderninho e acerto. Mas se eu não joguei, não adiantou de nada. Né? Então eu tenho que saber e eu tenho que ter os cojones para poder jogar. Eu tenho que colocar um pouco de skin in the game. Né? Então a gente está, na verdade, o nosso trabalho de investimento, na verdade, é um trabalho de processamento de informação rápido e eficaz e eficiente. Né? Não dá para ler todas as publicações do mundo, não dá para saber tudo, é impossível. Então a gente tem que ter um sistema. O que eu faço é tentar, todo dia eu tento melhorar o meu sistema de análise de informação e decisão através daquela informação. Então por isso é que aí vem a história do Global Macro, é porque você tem informações do mundo todo que pode ser consumida de uma certa forma, e aí resta você saber aplicar a informação, tomar a decisão de investimento em várias áreas que podem ter consequência por causa daquele furacão, aquele tsunami no Japão, né? ou sei lá, pandemia agora, e depois alguém que conseguiu ter esse insight que vai causar um problema de supply no canal de suprimentos, etc. Então, eu acho que isso que você está falando é até legal, que eu não falei na Liga do Trader, mas um trabalho que eu era professor da Universidade de Nova York. Eu fui professor durante 7 anos da Universidade de Nova York, num curso de introdução ao mercado de capital. Estou meio que transformando isso aí numa coisa privada, e eu dividi os estágios do operador, do trader, do investidor, em estágios de aprendizado. Que o primeiro estágio é: você não sabe o que você não sabe. Né? A gente não tem, somos ignorantes inconscientes. A gente não tem a mínima ideia do que a gente não sabe. Depois aí alguém explica, ou você lê, e a gente passa a saber que não sabe. Então somos aí ignorantes conscientes. Né? Pelo menos eu sei que eu não sei. Então, sim, tudo bem. Daí a gente estuda, aprende com os outros, faz um curso, etc. E tal. Você tem aquele momento de gênio, agora eu entendi. E você passa para o terceiro estágio, ou quarto estágio, desculpa, que é: você sabe o que você sabe. Então,
Agora eu estou confiante que eu sei a minha análise técnica, eu sei o meu fundamento. Agora, o que você está se referindo é o que eu chamo do estágio Jedi. É o onde você divide... Gostei dessa, estágio Jedi. É o estágio Jedi. É o estágio Jedi. Que você divide o que você sabe, compartilha o que você sabe, para multiplicar o que você tem. Tá? E isso acontece como? É exatamente isso que você falou. Por exemplo, um cara que é um cientista de biotecnologia, um engenheiro de tecnologia, um aeronáutico, ou sei lá, um cara industrial, né, um gestor de indústrias, né, alguém que tem um conhecimento técnico específico, que provavelmente passa muito tempo lendo publicações naquela área, é parte do seu hobby, você gosta, você faz aquilo, né? Então você tem a capacidade total de conseguir identificar tendências futuras no mercado, porque, pô, você está lendo aquela publicação nova, você está por dentro do que vai acontecer no futuro, até para o seu próprio trabalho. Então, uma vez que você participa de um grupo de investidores, e aí vem a história de um clube de investimento, onde cada um contribui com o seu conhecimento técnico, né, aí você divide, compartilha isso que você tem junto com as outras pessoas, e é assim que um fundo de investimento funciona. É assim que, em teoria, uma gestora, uma empresa de investimento grande funciona, onde ela tem especialistas em cada área, um portfólio manager, uma mesa redonda, e aí o pessoal discutindo ideias sobre o que é que vai acontecer. Mas é exatamente por aí, Raí. E quem tem os cojones para colocar o dinheiro. Aí sim, aí aquele que ganha mais e aquele que recebe o salário. Né? É a diferença. Porque falando nisso, assim, um negócio muito básico que a pessoa não pensa assim, que não é do dia a dia. Eu acho que até você tocou no assunto, é que assim, hoje a China é o nosso maior parceiro econômico. Uhum. Mas só que a China, ela está em outro fuso horário. Então, se eu quiser me posicionar na moeda chinesa, né, eu tenho que saber qual é o momento que está entrando mais dinheiro, que está tendo mais, para eu fazer um short de um lado, um long do outro e acabou. Só que assim... Como eu não, assim, tenho uma, sei lá, noção que a China, por exemplo, isso hoje em dia é por causa da pandemia, etc., os impactos, a gente sabe que a China é importante para o Brasil, da mesma forma que o Brasil é importante para a China. Só que um momento antes eu acho que eu não tinha essa ligação. Porra, o dinheiro está entrando naquela hora. É naquela hora que está vindo um monte de dinheiro da China. E é em outro momento que está indo um monte de reais ou dólares do Brasil para a China. Tipo, só em você ter essa informação, de você saber que o mercado da China é um horário e do Brasil é outro, que parece muito besta e básico. É isso. Só que, é como você falar, pode fazer toda a diferença do mundo. Quer um exemplo que acontece aqui, que é no mínimo estranho. Assim, eu estudo a IPO há muito tempo, né? A IPO brasileira. Sim. Basicamente, sei lá, eu estudo há muito tempo mesmo, desde 2006, 2005, que eu tenho uma tese desse treco. E assim, eu só não consegui fazer o trade, porque eu não opero futuro, eu só opero, pouco a gente acredita, mas eu só opero Bolsa Vista mesmo. Mas, pô, você tem uma oferta muito grande, na época o Santander, há muito tempo atrás, foi uma oferta do país, agora talvez seja a Ryzen, tá? Mas não sei se ela vai barrar ou não. Foi uma oferta de 11 bilhões, alguma coisa do tipo. Pô, na hora, tipo, você vê, assim, era um dia que era para o dólar subir, você via dólar caindo, mas por quê? Por causa da liquidação da oferta, a oferta era tão grande, que o investidor coloca dinheiro... Supply muito grande, né? Exatamente, sim. É engraçado, mas só que mas realmente realmente nichado. Tipo, o cara que vai saber disso é o cara que por acaso eu acompanhava a IPO. Ele deve ter, óbvio que tem esse tipo de nicho, é o que o Raí falou lá no cara do algodão, sei lá onde mais. Mas assim... É um nicho, assim, nichado até dizer chega, sabe? Pô, uma oferta muito grande, vai ter muito investidor estrangeiro, então, putz, por causa, não importa, desses 2 dias aqui não vai importar muito, assim, é o que o Raí falou de horário, só que no espectro um pouco mais lento, digamos assim, né? A hora que entrou o dinheiro na China, saiu da China, aí você tem o dia. A condição daquele IPO vai fazer com que isso aconteça, independente se o mercado sobe ou desce. Né, eu acho que eu não sei se é alguma coisa extraordinária, mas a princípio. Lógico. Uma terceira guerra mundial, uma bomba nuclear, aí correlação vai para um. Não interessa se você tem tesouro americano, né? Mas a princípio realmente. E eu queria saber de você, você consegue pegar
é um alfinete num palheiro, né? Tipo assim, consegue esse tipo através da disciplina. Veja só, não todos os dias, porque as oportunidades não aparecem. Leonardo, só um aspas, que é que a gente começou falando sobre behavioral finance. Pois é. Eu acho que a gente meio que já mudou para high frequency trading. aí eu não entendi essa pergunta do Ricardo. Foi dentro da análise de comportamento, se dá para pegar isso rápido, ou se a gente, que assim, eu tava falando de high frequency. Quando eu falo assim, o cara já sabe, vai ali, faz rapidinho. Eu não sei essa pergunta do Ricardo agora, e se os nossos ouvintes entenderam essa transição sem transição. Tipo, isso que é Global Macro. Veja só, Global Macro é uma salada de frutas, onde você tem que entender que tudo é relacionado. Existe ação e reação, existe consequência. Né? Existe, por exemplo, o dólar sobe, commodity cai. Isso aí é básico, tá certo? Agora, vão ter dia, isso aí é o pé no livro, tá? Academicamente falando, né, o preço do dólar sobe em relação à sexta, o preço das commodities cai e vice-versa, tá certo? Porque as commodities são precificadas em dólar, consequentemente ficam mais caras, você tem menos compradores de commodities porque ela está mais cara. Mas tem momentos que essa teoria acadêmica, né, não se apresenta na prática. Então aí você tem que ser capaz de entender o que é que aconteceu diferente para tentar se posicionar, né, para ou uma volta, uma reversão à expectativa, né, acadêmica, né, ou realmente o regime mudou de alguma forma, alguma coisa aconteceu que não, isso justifica essa divergência. Então isso é Global Macro, que tudo isso é relacionado, né, o que está acontecendo no Japão tem uma consequência nos Estados Unidos, o que acontece no mercado de small caps tem a ver com o mercado de large cap, o que aconteceu no Brasil tem a ver com o México e etc, de uma forma praticamente instantânea, né? Porque isso é uma informação, são supercomputadores, não é Léo, nem eu acredito que não são nenhuma pessoa, são os investidores institucionais, né? Conseguindo fazer com que o mercado seja eficiente através dessas novas informações e já se posicionando para o que vai acontecer num período curto de espaço, através dessa mudança de informação. O único momento, eu acho isso interessante também para os ouvintes, o único momento em que praticamente você consegue identificar se o preço está realmente certo é 6 horas da tarde na sexta-feira, 7 horas da tarde aqui em Nova York, né, horário dos Estados Unidos, que é quando todos os mercados fecham, até mais ou menos 11 horas da manhã do domingo. Por que eu digo isso? Porque entre esse intervalo de 7 horas da noite, vamos dizer, da sexta, até 11 horas da manhã do domingo, que é 11 horas da noite no Japão, que é quando começa o mercado futuro, de Osaka, etc e tal, começar a negociar, o Yen já está negociando, e se eu não me engano, a maioria das moedas começa a negociar meio-dia. Então, entre esse período, é o único período em que praticamente não tem como qualquer informação nova ser refletida no preço do ativo, né? Então, é o momento que eu mais gosto, porque é quando tudo para, e aí eu consigo, pelo menos eu tento, né? Eu faço um attempt para entender as engrenagens que está acontecendo, né? O que aconteceu aqui, ali e acolá, para poder fazer a minha tese, né, para a próxima semana. Então isso é macro, isso é Global Macro, essa salada de fruta. A gente não falou das criptos, mas... Que vida triste, cara. Que vida triste. Você quer um abraço. Você está falando assim, como você falou de Forex, eu não sei, eu não opero Forex. Eu achava, Forex é 24 horas ou não? 24 horas. Forex, 24 horas. A gente falando de Yen, por exemplo, isso não se reflete no Forex, assim, você não tem informação na Bolsa de Nova York, mas lá no... É o caso da Bitcoin, acho que você não reflete ali. O Yen com Bitcoin... Bitcoin está sendo o único ativo que não para aeróato. Agora, Bitcoin, ele inclusive sábado e domingo ele negocia, né? Então, foi o primeiro ativo que isso aconteceu, mas o Forex parava também na sexta-feira de noite. Entendi. E só começava junto no domingo meio-dia, né? Então, começa até depois do mercado futuro de ações do Japão, que é, como eu falei, domingo 11 horas da manhã aqui no West Coast. Léo, essas ferramentas novas aí que você estava falando, principalmente da Behavioral Finance, no High Frequency Trading,
vindo essas novas ferramentas assim, que tá te mostrando ali com um monte de termômetro, que o algodão está subindo na Arábia Saudita e etc. Isso não abre um caminho para isso ser para todo mundo, sendo que está na cara ali? Isso é para todo mundo, só que nem todo mundo age da mesma forma com a mesma informação. Então, se nós três aqui, se eu der a mesma informação para nós três, dependendo do nosso comportamento, né, da nossa... como é que se diz, o nosso perfil do nosso momento da vida, uma série de coisas que faz com que a gente haja diferente, somos mais arriscados, menos arriscados. Então, com a mesma informação dada para as mesmas pessoas, elas não vão agir da mesma forma. Então, consequentemente, não vão ter os mesmos resultados. Sim, eu não tenho nem dúvida disso. Se não for Fezes 3, eu não compro. E a frase seguinte, o que a gente está falando aqui, basicamente, eu acho, tá? Me corrija se eu estou errado, Léo, a gente está falando aí, quando se fala de HFT, e ainda mais olhando uma informação e tudo mais, provavelmente a gente está falando de arbitrar, certo? Não sei Existe, sim. Não sei se necessariamente fazer o head, fazer um long e um short mesmo, assim. O que eu acho que, assim, acho que até o que o Ray falou, eu acho que eu não acompanho tanto cripto, mas acho que no início me parece que era muito fácil, era terra de ninguém, ainda não tinha as plataformas e tudo mais. Falavam que arbitrar Bitcoin era muito fácil. Comprava numa por 30 mil e vendia na outra por 30.300 e, enfim, tinha uns spreads grandes. Na hora que você começa a ter liquidez, muita gente começa a fazer isso, você acaba tendo ali uma diferença quase que insignificante. Não vale a pena o custo que você vai inserir para poder arbitrar isso aí. Isso é um problema porque não tem um lugar centralizado do preço do Bitcoin, né? As criptomoedas são negociadas nos exchanges, né? Então, não existe a figura da corretora, né? A corretora, aquela instituição que lhe dá acesso a um certo mercado, né? Uma bolsa, vamos dizer assim, um mercado, ela não existe no cripto. Então, o que está sendo negociado hoje na Coreia do Sul, obviamente que aquela pessoa que tem uma conta na Coreia do Sul, uma conta nos Estados Unidos, e ela está vendo os dois preços, você tem como conseguir fazer esse tipo de arbitragem. Mas por aí não existia um lugar centralizado que diz esse é o preço do Bitcoin, né? Automaticamente cria-se essa oportunidade. No que a gente está falando, tem um pouco de arbitragem no sentido que, através da tecnologia de inteligência artificial e algoritmos que a gente tem, a gente tá arbitrando o quê? A gente está tentando arbitrar a decisão da manada, certo? Os players, os participantes do mercado, eles agem de forma em manadas, né? O ser humano se sente confortável junto com a manada. Raramente, né, ele está seguro no todo, né? Porque na hora que você passa a ser o único sozinho, você está criando o risco de ser o outcast. Então, e agora vem a pergunta, como é que eu faço para ser esse outcast? Porque assim, eu imagino que assim, quando o Soros foi lá e ganhou 1 bilhão contra a Libra, não sei o que lá, então não tenho dúvida nenhuma. Né? Assim, todo mundo que ficou bilionário, aparentemente, foi um outcast. Assim, o Soros, exatamente. O cara lá do grande... esqueci o... O Paulson o Barry também, o Dr. Barry. O Big Short, tô falando do Big Short lá também, que é do mercado imobiliário, que ficou, que criou até um derivativo. O Dr. Barry, o cara, o baterista. Exatamente. É Dr. Barry. Todo mundo falou, o cara é maluco, não sei o que lá e tal, pô. Michael Barry. O cara sofreu ali, tipo assim, que foi aquela história que eu tava falando pro Raí, tipo, ó, o cara viu, só foi acontecer, teve que segurar ali, sei lá quanto tempo até o negócio se realizar ali. O Ricardo foi um outsider ao contrário, ele estava posicionado em azul no início da pandemia. Pior que tava, mas aí pior que tava mesmo, mas foi por causa de uma brincadeira do carnaval, tu ficou copiar a carteira das garotas, foi a coisa mais imbecil que eu fiz no canal. Mas, assim, que eu nem seguro, vamos copiar essa carteira. As garotas apareceram, era um bloquinho, cada uma com um
negócio de ação. Aí eu falei, vou botar, aí em vez de com R$1.000 em cada uma, não, vamos botar 100 mil, vamos fazer um negócio de verdade. Né? Assim, aí carnaval, aí veio a pandemia. Eu falei, pô, timing assim é perfeito. Para fazer brincadeira. E eu queria saber, assim, como é que faz para ser... Que, assim, é difícil ser um outcast, né? Assim, é difícil... Você corre o risco de ser ou amado ou odiado, né? E os humanos, nós, em geral, nós não somos criaturas preparadas para isso, né? Se a gente parar para pensar, ninguém quer ser realmente essa pessoa. Todos nós acreditamos que sim, mas só que para você fazer, você tem que ir lá e fazer, né? Dizer uma coisa, fazer outra. Então, o que a gente... Eu já disse tanto, já. Dizer uma coisa, fazer outra? Não, eu já disse, não fiz porra nenhuma. Dizer, eu sou bom demais em dizer. Dizer, exatamente. E dizer é bom, exatamente. A ferramenta nada mais é do que apenas auxiliar, né? Mais uma indicação ou mais uma variável que ajude a tomada da decisão. No final de tudo, você tem que viver com a decisão, certa ou errada. Por isso é que a profissão de investidor, na verdade, ela é difícil quando você tem dinheiro de outras pessoas envolvidas. E o Dr. Barry, o Michael Burry, ele só funcionou dele porque ele cancelou liquidações do fundo. Né? Não sei se você lembra na cena que o advogado ligou. Né? Enquanto você... Olha só, no seu dinheiro você erra e acerta, não tem nada a ver com ninguém. O pessoal tá, desculpa o francês, cagando. Né? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Pô. Se eu quiser rasgar hoje, eu rasgo. Né? Na hora que você passa agora a se posicionar como um profissional para pegar dinheiro de outras pessoas, você automaticamente está criando um problema, né? Porque você passa a ter que ter algumas obrigações fiduciárias com isso daí, lógico. Se a sua proposta é essa, né? E eu, com certeza, no fundo dele, ele deve ter dito lá, o risco é tal, você não vai poder tirar o dinheiro e etc, mas na hora do pega paga pau, o investidor quer tirar o dinheiro, né? O negócio tá tudo indo por água abaixo. Então, ele teve que fazer isso, e por ele conseguir segurar por um mês, ou seja, um dia ou 2 dias a mais, foi o momento que finalmente aconteceu, né, a queda do mercado, e aí ele se tornou um herói. Mas sem esse catalisador, você não tem que ter um catalisador, você pode estar certo, passar 10 anos certo. Mas se você não tem esse catalisador que faz com que a tese se torne verdadeira, você pode passar a vida inteira errado. Então tem esse fator, né? Mas a dúvida que eu tenho, assim, até mesmo operando meu dinheiro, às vezes, tem várias coisas que eu faço aqui que eu tenho certeza, aí tu vê acontecendo o contrário, tu se estopa e pum, o negócio acontece. Aí, assim, ou tu não faz, assim, aí tu já levou uma porradinha ali, tu fala, pode ficar com medo. Sim. Assim, tu não acredita na planilha. Assim, olha que eu ainda sou uma pessoa muito de planilha, mas volta e meia ainda coloco a planilha em 13, 14 anos de bolsa, 15, e até hoje ainda sou humano. É isso, é um ano. Assim, preferia ser um robozinho ali e tudo mais. Como fazer para, enfim, para evitar esse tipo, assim, para realmente seguir lá a crença, o que acredita, não sei o que e tal, tendo um fundo, que nem o Michael Burry, ou que seja com o próprio dinheiro, existe, assim, estou perguntando ali pela parte comportamental, se existe alguma, assim, a solução é um algoritmo, mas assim... exatamente, a solução, essa mesma, porque a gente tem 2 maneiras de usar essa tecnologia, uma roboticamente, né, que é o que? É programar. Isso quem fez isso muito bem, foi agora o cara do... Qual é o nome dele? Acabou de ser o Simmons, o James Simmons. Né? O James Simmons, S-I-M-M-O-N-S-N-S, ele está desde 1950, 60, se não me engano, tentando achar o segredo do mercado. Recentemente, através do Renaissance Fund, é o nome do fundo dele, que é um fundo fechado, ele conseguiu, recentemente, até antes da pandemia, ele conseguiu ter um track record incrível, 40% anualizado durante 10 anos, 20 anos, alguma coisa desse tipo. Então, agora a única maneira é ele passava toda a decisão para um programa de computador. Quer dizer, e teve algumas vezes no livro dele, eu esqueci o nome do livro agora,
que ele está falando com um sócio dele, um cara que veio de uma empresa de gestão de fundo de pensão, e o negócio estava dando tão certo que ele ficou preocupado porque estava dando tão certo, e o sócio dele, porra, vamos realizar, vamos fazer isso, né? Ou foi ao contrário, dizendo, pô, segue o teu negócio. Mas, anyways, o ponto é que o cara duvidou da disciplina dele, e ele agiu, né, com a emoção e perdeu o dinheiro, né? Então ele chegou à conclusão que, porra, eu não discuto com a minha máquina. Uma vez que eu fiz, certo ou errado, etc e tal, eu vou deixar o negócio fazer. Isso não é fácil, né? Essa parte disciplinar que você está se referindo aí, né, não é o nosso demônio, né? O nosso pior inimigo está no espaço de 20 centímetros entre as nossas orelhas. Eu acho que a solução para tudo isso é se posicionar pesado e morrer. Alavancado. E morrer. Aí você morre, você quer deixar para seus filhos? Pronto, aí você compra, morre, aí fica toda a briga, né, Ricardo? A questão dos espólios lá que... Então, isso que eu ia falar. Tem uma estatística que pegaram ali vários investidores, vários gestores e tudo mais, e parece que quem ganha bastante de lavado são os espólios mesmo, assim, que por acaso ficou com o dinheiro parado ali, vai ver um tempo depois, enfim, foi melhor do que ficar fazendo ali o trade, ficar fazendo giro e tudo mais, porque assim, na média o espólio é bem melhor do que a maior parte dos trades. São dois capitais diferentes, né? Na verdade, nós somos investidores e, olha só, eu acredito que todo mundo gostaria de ser um day trader, honestamente falando. O problema é que nem todo mundo consegue ser um day trader, então você começa, é aquela pegadinha do WhatsApp, aquele negócio que tem. Tô vendendo uma caixa cheia de vidro, o cara, tô vendendo uma mesa desmontada. Se você não entende de montagem de mesa, não atrapalha o negócio. Então, se você não sabe, cara, fazer day trading, aí o pessoal mete o pau. Day trade não funciona, por isso, aquilo, outro. Porra, cara, tá com inveja, cacete. Porque quem não gosta de chegar 9h30 da manhã, abrir o computador, ganhar $10 mil, fechar o computador e ir para casa? Então, como isso é muito difícil, é uma coisa, né, extremamente difícil. Michael Jordan tem um, Ayrton Senna tem um, né? Sim. Uma pessoa consegue. Então, é mais fácil você esticar o horizonte do tempo, porque com o investimento nós temos uma visibilidade melhor, né? Desculpa, com o mercado financeiro nós temos uma visibilidade melhor através do investimento, que é o futuro, a passagem do tempo, crescimento orgânico da economia, né? É uma série de fatores a favor do horizonte de tempo maior. Então, eu acho que são dois capitais diferentes, eu tenho uma conta de investimento e eu tenho uma conta de trading, né? Eu é que tenho que ser honesto comigo mesmo, você tem que ser honesto com você mesmo, que, pô, se eu estou entrando numa posição para trading e eu errei, não quer dizer que essa posição vai se tornar um investimento. Que aí é muito simples, né? Pô, sim, é o day trolha, né? O famoso day trolha. Não deu certo, não vira o day trolha, o cara segura e reza. Segura e é parte da minha carteira de investimento para o meu filho, meu bisneto. Aí você tá estratégia zero, né? Eu vou de estratégia no meio da hora. O robô ia estopar. Não, ele já desliga o robô e agora não me estopa, não. Vamos continuar com esse negócio. Acende a vela. Ô, Leonardo, eu acessei o seu canal no YouTube, cara. Acessei seu canal no YouTube e tinha incríveis 2 vídeos. E eu acompanhei os 2. Você viu os 2? Eu vi os 2. Né? Só que eu quero falar sobre um, que a gente até falou aqui sobre o Michael Burry, e você colocou lá a arrogância do consenso. A arrogância do consenso, Isso, e como não tem explicação sua lá, o texto, você só colocou lá a parte do vídeo que o Michael Burry aposta contra o consenso, né? Eu gostaria de saber, assim, o que você quis dizer com essa questão da arrogância do consenso. Porque você quis passar uma mensagem ali, né? No momento em que o consenso se torna arrogante, é quando você tem que justamente ser esse cara que vai sair da manada, né? Tá entendendo? Então, obviamente, que o difícil é você identificar quando o consenso está sendo arrogante. Né? A famosa... Que a gente está falando disso, é engraçado como a conversa se conecta, né? Porque uma das primeiras coisas que a gente falou no episódio foi tipo, que eu tava falando, quando a coisa fica muito óbvia, exatamente.
Ao contrário. Então, o consenso... Fala. É porque assim, Leonardo, eu brinco aqui no canal, que até eu falei aí do Fezes 3, que eu acho interessante as ações quando elas viram piada. Entendeu? Quando tá todo mundo dizendo, isso é uma bosta, isso é uma bosta, isso é uma bosta, aí vem o Luiz Barsi e compra a IRB, comprou 1,5 da IRB. Tá tão barato que foi lá, me dá 1% da empresa, é minha. Se eu vou duvidar, quem sou eu para duvidar do Barsi? Só porque tá todo mundo ali brincando no meme, que tá lá no chão, no limbo, a IRB, que não sei o quê. Velho, a IRB, ok, é uma empresa privada com costumes públicos, vamos dizer assim, né? Mas, quer queira, quer não, é uma das maiores seguradoras do Brasil. Eu não estou aqui dizendo, que IRB é 15, 40, quem comprou a 40 que se lasque. A questão toda é que, assim, o consenso está tão alto em xingar a IRB, e até a gente brinca muito. Acho que tem a ver com o que vocês estavam falando. Aí, acho que, assim, eu tenho para mim, aí é uma questão que eu falo muito de planilhar. Cara, pega aí a OIBR, IRB, não sei o que lá e tal, começa a ver o tweet ali, quanto mais falam, assim, eu não tenho, assim, vou quase colocar minha mão no fogo aqui, que você consegue achar um padrão. Quanto mais falam mal, talvez seja a hora de comprar. Tá? Porque o consenso, exatamente, olha só, para você ganhar dinheiro no mercado financeiro, você tem que você tem que estar certo 51% das vezes, né? Você tem que ganhar mais do que você como é que eu gosto de falar? Taxa, né? O valor de ganho tem que ser maior, obviamente, por 1 centavo do valor de perda, e você tem que estar certo mais do que 51% das vezes, né? Então, se você tem um sistema onde você ganha $1 em 1 centavo e você perde $1 em média, e você está certo 51% das vezes, você vai ganhar dinheiro, eventualmente, é uma curva positiva. Então, o consenso, o que eu quis dizer na arrogância do consenso, naquele vídeo aí que você viu, é quando Dr. Burry chega se eu não me engano, no Goldman Sachs, que é o parecido, para comprar seguros das hipotecas dos Estados Unidos. Então, na história dos Estados Unidos, do outro lado tem os banqueiros, no caso, o consenso, né, simbolizando o consenso, na minha opinião. E o consenso é que, olha só, cara, você tá no Dr. Burry, aí ele até dá uma risadinha lá, o indiano que tá falando. Ele, Dr. Burry, isso nunca aconteceu na história. Você quer comprar seguro nas hipotecas, né, no financiamento. Ele fez, você sabe que você só ganha dinheiro se o pessoal começar a deixar de pagar a hipoteca. E isso nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Aí ele fez, eu sei, de acordo com a crença popular, realmente isso não aconteceu. Mas está todo mundo errado. Rapaz, para um cara chegar na frente de Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, XP, BTG, whatever, né? Chame o institucional. Na mesa lá, redonda, de mahogany, no 30º andar da Quinta Avenida, olhando o que foi dizer que, irmão, vocês estão errados. O cara tem que ser foda, né? Tá entendendo? E ele foi, né? Exatamente, ele foi, comprou, aí daí o que aconteceu, o pessoal, eu vou ganhar dinheiro fácil desse cara, né? Vou roubar dinheiro de criança, né? Na hora em que o bicho começou a pegar, que as pessoas começaram a defaultar, a bancarrota, nas hipotecas, o preço cai de uma forma gigante. Quer dizer, o que aconteceu é que Goldman Sachs começou a ver, né, e já começou a entrar, ele vendia para um lado e fazia o hedge do outro, né, para não perder dinheiro, que o institucional não perde nunca, não há perigo, né? E aí foi o que aconteceu, né? O pessoal começou a entrar em bancarrota, ficou muito óbvio que era uma bolha do mercado imobiliário, né? Já que pessoas que não tinham emprego, não tinham histórico de crédito, era o famoso, tinha um negócio que era Ninja Loans, né? Empréstimo ninja, e o ninja era no income, no job, né? Se você não tinha renda nem tinha trabalho, você estava aprovado. O pessoal brincava, bota um espelho embaixo do nariz e sopra, porque se enfumaçar, você está aprovado. Você está vivo. Começou a chegar essa brincadeira, tá entendendo? Então, quando chegou uma brincadeira dessa, cara, é porque o negócio tá tão feio, que vai dar merda, né? E estamos trazendo para o mundo de hoje, eu acho, veja só,
eu acho que estamos nesse caminho, estamos mais perto de um momento desse. Estava até lendo agora uma publicação que eu vou fazer esse fim de semana, é aquela historinha do Papaléguas e o Coiote. Você vê que o Papaléguas, ele passa do precipício, ele continua flutuando. E o Coiote, ele chega lá e quando ele vê que, quando ele se realiza que está no meio do nada, ele cai. Né? Então, é o que a gente está acontecendo agora, com essa quantidade de dinheiro sendo impressa, com essa quantidade de ajuda. O mercado financeiro aqui agora só faz subir, né? O mercado de capital americano, juros caindo, né? Então, a gente tem uma série de coisas que não faz sentido, pô. Realmente não tem coisas que não faz sentido. Então, aí é onde entra o Global Macro para a gente tentar achar aquela classe de ativo com mais probabilidade de dar um retorno maior, com um risco menor. Né? E, Léo, a gente está chegando aqui meio que no final já do podcast, mas agora você falou agora do mercado americano, do excesso de liquidez que a gente está tendo no mundo. Você está fazendo uma das últimas perguntas aqui. A gente tem um quadro que é o Gain or Loss que a gente ainda vai fazer aqui, mas você acredita que a gente pode estar perto de uma bolha aí, que a gente pode vir, que a gente está perto de uma tá com medo, Ricardo Brasil? Hã? Ficou com medinho? Eu não fiquei com medo, geralmente eu tô líquido, ou em long and short. Mas é bom saber, né? A audiência quer saber. Ainda não venceu, não, aquela sua renda fixa, não, que eu fiz a data, viu? Você falou que era de 1 ano. Você, olha, achei aqui lindão. Botou o timestamp, né? Tem que ter o timestamp. Isso é uma coisa que no Brasil, eu não sei se tem no Brasil essa maquininha de dar o selo do dia e da hora, né? Que é o que marca o que a pessoa fez, né? Aqui nos Estados Unidos tem uma maquininha, você bota, ela sela com a data e hora que foi dito aquilo ali. Vê só, Ricardo, bem, agora, acho que nesse trimestre agora, do terceiro trimestre, o que a gente está acontecendo é provavelmente desaceleração econômica e crescimento inflacionário, isso está óbvio. Daí vem, será que a gente passa... Bem, estávamos em crescimento econômico, né? Se a gente imaginar um grid, né, ou quadrantes, o Ray Dalio utiliza isso, e Global Macro eu utilizo muito isso, que é entender o relacionamento entre crescimento econômico e inflação, basicamente. Né? Então, crescimento econômico alto com inflação baixa é perfeito. É o lowflation que eu gosto de chamar, é o Goldilocks que o pessoal chama. Daí você tem crescimento econômico baixo, diminuindo, e inflação crescente, você tem a stagflation. Quando você tem os dois crescendo ao mesmo tempo, você tem o reflation, e quando tem os dois caindo ao mesmo tempo, você tem o deflation. Então, a gente está caminhando agora, está bem claro que a gente está tendo uma desaceleração econômica, mesmo tendo earnings aqui nos Estados Unidos crescente, mas lembra que isso foi no segundo trimestre do ano. Estamos agora no terceiro trimestre, o resultado foi passado. No momento agora, a gente está tendo desaceleração em casa, a gente está tendo a inflação, né, subindo, mesmo sendo transitória, o FED está dizendo que está sendo transitória, mas o mercado de bonds, o mercado de títulos, não está acreditando, né, ele está acreditando que é transitório e está caminhando para está dizendo, porra, o juros está caindo, o mercado está subindo e o juros está caindo. Normalmente os juros caem quando a pessoa está com medo, ela compra títulos, né, os juros caem, isso tem acontecido. Então, o que eu acho que está acontecendo, existe uma desincronia, está desincronizada as engrenagens, e a gente está caminhando para uma desaceleração econômica com alta taxa de inflação. Se isso vai chegar num momento de decrescimento econômico com decrescimento inflacionário, que é a depressão e a deflação, hoje ainda não tá claro que isso vai acontecer. Mas que está tendo um desaquecimento econômico, sim, a gente está tendo um desaquecimento econômico, até mesmo porque os comparáveis vão ficar mais difíceis. Cada vez mais difíceis. Mais difícil, né? Então, fala. Não, pode concluir. Não, era só isso que eu ia dizer. Então, obviamente que a data do... Até um relógio quebrado, ele está certo 2 vezes no dia. Então, para dizer a data que vai acontecer, é quase que impossível, mas eu me posiciono, eu estou me posicionando cada vez mais defensivo, no sentido de que, eu estou esperando um desaquecimento econômico, com uma continuidade inflacionária. Aí tem o quê? Eu prefiro comprar alguns commodities, porque você acaba ganhando na inflação. Sim. Né? Se o desaquecimento econômico está
está aumentando, os juros estão caindo, eu não quero comprar banco, porque banco você não ganha dinheiro com juros baixos. Só quando os juros estão subindo é que o banco começa a ganhar dinheiro. Então, essas são as teses que hoje em dia estão falar no país, assim, no mundo, quais são os casos, você falou aí de estagflação, eu conheço um país que é o Japão ali, que assim, parece que é uma economia muito louca, ninguém consegue explicar também, mas acho que é dos poucos países, né, que tem estagflação, assim, tem algum outro? Assim? O Japão está sendo o único, né? O Japão está com esse problema e agora está até num problema de decrescimento econômico e inflacionário também, né? Está num quadrante, está num regime de deflação, basicamente, ainda continua, não conseguiu escapar. A China acabou de passar por isso, também a China teve, se você até viu agora o que aconteceu com a China recentemente, caiu um pouco as ações da China nos últimos 3 meses, 4 meses, onde estava tendo um desaceleramento econômico, pode ser que agora esteja de novo voltando, fazendo o ciclo econômico esteja mudando. Mas ainda existe, só para concluir, ainda está muito sincronizado, né, os países desenvolvidos, a economia desenvolvida ainda está muito sincronizada, tirando proveito de baixíssimas taxas de inflação, de juros, né? O Japão era meio maluco, né? Tipo assim, é um pouco cultural ali, que o pessoal parece que lança um celular novo e o cara fala, não, mas amanhã ele vai cair de preço, é uma das maiores poupanças do mundo, e os caras não compram, eles ficam esperando lançar o negócio, os caras não giram, né? Tipo, já espera o preço cair, né? A expectativa da inflação, e esse é o maior medo do Fed, realmente, é quando você... Não é nem a inflação de hoje, é a expectativa da inflação, a curva de expectativa, ou seja, tem um indicador que eu uso muito, a expectativa da inflação daqui a 5 anos, então é 5-year inflation, 5 years from now, que é um excelente indicador para medir o que é que... Não é a inflação de hoje, 5% nos últimos 12 meses, que é importante. O importante é o que vai acontecer no futuro. Sim, porque ninguém compra o passado, né? A gente não faz trade do passado nunca. O passado passou. Então, esse é um dos maiores medos, por isso que eles estão tentando, cada vez, tentando errar na parte monetária de que a inflação realmente vai voltar a existir uma certa expectativa de inflação, que é importante. A gente tem que ter uma certa inflação. Inflação é parte de uma economia saudável. Hiperinflação não é, mas inflação, sim, é parte de uma economia saudável. Bacana, bacana. Bem, espero que o pessoal tenha... A gente está chegando meio que no final, a gente vai para o nosso Gain or Loss. Espero que o pessoal tenha curtido o papo. Eu ia falar, quem quiser seguir o Léo, você vai ver um negocinho lá muito importante, escrito CFA ali do lado. Então, exatamente. Foi legal. Foi uma jornada incrível e tem que ser entusiasta para poder fazer aquilo ali, porque é muito legal, é gratificante. Bacana, bacana. E vamos... Aí, quer explicar sobre o Gain or Loss? Leonardo, o Gain or Loss funciona assim. A gente vai usar palavras aleatórias que tem a ver com bolsa ou não, e você tem que dizer se é gain ou loss sem dar justificativa. Perfeito. Cada um que entenda o que quer entender no seu gain ou no seu loss. Para bons entendedores, poucas palavras bastam. Exato. Então vamos lá. Fala, galera. Espero que vocês tenham curtido esse papo. E vamos para o nosso Gain or Loss. Ela quer começar, Rei? Manda ver. Mount Rushmore. Gain. Enron. Loss. Voto físico. Gain. Análise técnica. Gain. Janeiro. Janeiro em Nova York. Loss. Mó friaca. Não, nem é frio, né? Janeiro? Não, é. Maria. 30 dias dentro de casa. Bitcoin. Gain. Algodão turco. Opa! Gain. Claro. Paulo Guedes. Gain. Castlewood. Castle gain total. Michael Jordan. Gain. Mercado asiático. Gain.
Forex. Também é game. Cookie gigante. Double game. Regina grande. Regina Casé. Regina Casé é um loss para mim. A minha última, terreno em União dos Palmares. Eu acho que é um loss. Bem, galera, esse foi o nosso Gain or Loss. Enfim, foi muito bacana aí o nosso papo. Pô, sério mesmo, por mim a gente ficava mais assim, é fogo tem um tempo, porque por mim a gente ficava mais 2 horas conversando, não consegui perguntar metade do que eu tinha aqui, mas enfim, Léo, obrigado por ter participado. Aí, não vou te dar parabéns, não. E sempre deixo aqui as palavras finais. Primeiro, Raí, dê suas palavras finais e depois eu pedir para o Léo dar as palavras finais Léo, para os nossos espectadores. Muito obrigado. Muito obrigado por ter participado com a gente. Não é todo dia que a gente tem aqui um professor, né, de universidade renomada para ficar aqui conversando assuntos aleatórios com a gente. Não tão aleatórios, mas a gente entra nos temas aqui que, pelo amor de Deus. Então, muito obrigado pela paciência, foi uma aula, eu gostei muito, aprendi bastante com você, tanto agora como lá na Liga dos Trades, achei bem bacana quando você apresentou lá o software funcionando, etc. Muito obrigado por participar aqui com a gente, tá? Tá legal, pessoal, obrigado, eu agradeço, realmente uma honra poder participar, compartilhar aí com vocês, é aquela história, a gente divide o que sabe para multiplicar o que tem, e looking forward aí para precisar de mais coisas, fica à vontade aí, a qualquer momento, eu estou à disposição aí de vocês e dos seguidores aí de vocês dois. Excelente, bacana, pessoal. Ricardo, obrigado. Aí, obrigado. Legal. Pô, Léo, obrigado. Enfim, tamo junto. E, galera, vocês curtiram, não deixa de dar o like. Outra coisa, vai lá no Instagram do Léo, que eu já dei aqui, é @Léo. Deixa eu pegar aqui de novo, que já esqueci qual é, peraí. Enfim, aí lá tu já encontra canal do YouTube, já encontra tudo, enfim, já aproveita, já baixa o software dele lá, ó. Enfim. Isso aí, estamos chegando no Brasil o software, hein? Hã? O app já está disponível no Brasil, o pessoal usar no app ou então no Android, para quem quiser testar. Sério? Qual é o nome do app? Se você for no site, vai ter os dois. É o pilottrading.co. E tem aí no App Store e no Android. A gente está tentando colocar agora o mini dólar e o Bovespa futuro. E depois vai vir o resto todo, as maiores negociadas no mercado brasileiro. Pô, bacana aí, galera. Já fica a dica. E quem quiser acompanhar o Ganhando a Vida Doidado, já sabe, né? Vai lá no YouTube, /Ganhando a Vida Doidado, e também siga as minhas redes sociais, @Ricardo Brasil Lopes. Bem, espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem algum episódio específico, vai lá no meu Instagram, me pede tudo mais, que te tenta entrevistar. A gente sempre está trazendo gente bacana para cá. E, por hoje, já sabem, pregão encerrado. Uhul! Yeah! Uou!